Olá artistas, meu nome é João Pedro e hoje nós vamos refazer esses personagens aqui. Então gente, para quem não conhece os meus personagens Jade e Jonas, eles são alguns personagens alternativos que eu tenho dos meus outros que vocês já conhecem, que estão bem aqui. Mas esses personagens, eles são uns personagens à parte, que eles aparecem apenas uma vez no ano nas minhas redes sociais, porque eu fiz eles para eu ver como o meu traço evolui. Então eu comecei a fazer eles em 2020, refiz eles em 2021, 2022 e agora está na hora da gente ver como eles vão ficar em 2023. Como eu evoluí, o quanto eu evoluí, se eu evoluí ou não. Fiquem no vídeo para ver como vai ser a nova versão desses personagens. Comecei aí fazendo o rascunho do desenho e, gente, é importante eu dizer para vocês que tem vídeo aqui no canal fazendo as outras versões desses personagens, a versão de 2020, 2021 e 2022. Tem vídeo de todas essas versões, eu vou deixar nos cards a playlist com todos os vídeos, porque todo ano eu sempre refaço eles e sempre gravo vídeo refazendo eles. Então, quem se interessar em assistir e querer ver as outras versões deles, podem ver os vídeos também. Uma coisa que eu tentei fazer esse ano foi fazer as poses dos personagens e o desenho deles ficarem bem encaixadinhos, como se eles fossem um só. Então a silhueta deles forma uma só, sabe? Por exemplo, se vocês olharem para as pernas deles estão uma colada junto com a outra, como se fossem uma só, como se uma estivesse na frente da outra. E a posição dele, essa posição dele aí, se encaixa perfeitamente na posição dela. Então eu tentei fazer isso é algo que eu venho tentando fazer em alguns desenhos meus que tem mais de um personagem, parecer que eles são um só e as poses deles se juntam e se combinam. Isso é algo que eu tô tentando fazer para não deixar tipo espaços vazios dentro da silhueta deles, sabe? Mas enquanto eu tava fazendo esse desenho eu percebi que nem sempre eu vou conseguir focar só nisso. Porque, por exemplo, nesse desenho aí, o meu foco principal é nas roupas e nos detalhes das roupas, em colocar muitas referências estéticas. Então, o meu foco principal é fazer os personagens ficarem estilosos, e não nisso especificamente. Então, eu tentei fazer isso, mas eu não podia ficar só nessa pira, entendeu? Isso é um exercício legal de se fazer, mas que não deve ser levado sempre à risca. E para os rostos deles, eu me inspirei em pessoas próximas a mim da vida real, que foi João Mateus para o Jonas e Isadora para a Jade. Quando eu fiz esses personagens, eu não fiz eles inspirados no rosto de ninguém, mas eles vieram a calhar muito bem, porque agora combina com eles dois. Então foi o match perfeito. E toda vez que eu faço esses desenhos, eu sempre tento mudar algumas coisinhas. E nesse ano eu mudei bastante as armas deles. Já que a da Jade era uma foice e agora virou essa lâmina gigante, né? E a do Jonas era um taco de beisebol com espinhos. E agora virou esse tipo de corrente com espinhos na ponta também. Então está meio diferente as armas deles. E eu também adicionei um skate voador para o Jonas e patins para a Jade, pois eu achei que ficaria muito legal e combinaria com a vibe deles. Comecei aí a fazer a line art do desenho e eu estou fazendo ela com caneta esferográfica preta,
Mas como vocês sabem, eu gosto de fazer com canetas esferográficas coloridas. Mas por que eu tô fazendo com caneta preta nesse desenho? É porque na verdade eu tô fazendo só a parte de fora da line art deles com caneta preta, mas a parte de dentro eu vou fazer colorida. Eu tô fazendo assim para dar um destaque maior e foi um jeito novo que eu quis testar de fazer a line art para esses desenhos que eu pinto um lápis de cor. Porque eu geralmente gosto de fazer esses desenhos com lápis de cor com line art colorida, mas eu quis testar esse jeito de fazer a parte de fora com line art preta. Então foi um teste que eu fiz e que eu acho que eu gostei muito porque dá um destaque maior no desenho. E eu não sei se vocês perceberam, mas tem um livro embaixo do desenho. E eu coloco esse livro na hora de fazer a line art, porque como eu faço a line art com canetas esferográficas, esse livro ajuda, deixa mais fofinho, sabe? E fica melhor para fazer a line. Ela pega melhor com canetas esferográficas se você tiver algum livro, alguma coisa fofinha, cheia de folhas embaixo. Então essa é uma dica que eu dou, mas peguem alguma coisa velha que vocês não usam tanto, porque se vocês usarem uma coisa nova, um livro, sei lá, que vocês gostam, ele vai ficar todo marcado de ponta de caneta, então tomem cuidado, mas essa é uma dica que eu dou. E foi assim que a line art ficou, gente. Eu queria ter postado essa versão aí do desenho no Instagram, no post que eu fiz, no carrossel que eu fiz. Inclusive, se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir, Joperdo, o nome do meu Instagram. Enfim, eu quis postar, mas eu acabei me esquecendo. Então eu tô mostrando aqui pra vocês essa versão deles só com a line art, que também ficou linda. Mas vamos começar a pintura do desenho. E, gente, uma coisa que eu já quero deixar bem clara: a iluminação dos meus vídeos é realmente muito ruim e às vezes fica meio ruim de mostrar a pintura porque fica refletindo. Mas é isso, gente, não tem muito que eu possa fazer. Eu sei que eu poderia gravar esses vídeos pintando de manhã, mas não é sempre que eu posso. Então foi isso, espero que dê pra passar mesmo com a iluminação péssima. Enquanto vai passando o processo da pintura do desenho, eu quero falar um pouco mais sobre os novos detalhes deles nessa nova versão de 2023. Começando, por exemplo, pelo Jonas, que eu mudei um pouco o cabelo dele. Antes o cabelo dele era um moicano bem espetado, mas esse ano eu quis fazer um moicano meio diferente. Eu quis fazer um moicano de dreads e tranças, um pouco inspirado no Spider-Punk de Homem-Aranha no Aranhaverso. E na parte da roupa é sempre um impasse para mim, porque ao mesmo tempo que eu quero fazer eles todos montados, cheios de roupas detalhadas, eu também quero que o corpo deles fique evidente, porque se é para mostrar minha evolução, eu gosto de ver o quanto eu evoluí detalhando corpos também, sabe? Então, para o Jonas, eu fiz uma blusa aberta, pois assim eu consegui tanto mostrar o corpo dele quanto deixar ele estiloso. E eu quis fazer essa blusa com essas tiras vermelhas saindo para imitar sangue, sabe? Porque esses personagens, eles trazem uma vibe de luta. Inclusive, eles têm machucados pelos corpos. Então, eu gosto de trazer essa energia mais pesada mesmo de quem está lutando contra criaturas de um mundo pós-apocalíptico cyberpunk. Para a calça do Jonas, eu não mudei muita coisa em relação ao do ano passado. Apenas deixei um lado menor que o outro para poder detalhar melhor a bota plataforma dele, que eu amo. Enquanto eu estava fazendo esse desenho, eu percebi em como a Sleep Mummy está se vestindo de forma parecida com a Jade. Inclusive no clipe de Chris Deal, ela e o cara lá do clipe estão vestidos muito parecidos com o Jonas e a Jade. Então eu resolvi me inspirar completamente na roupa dela desse clipe para fazer a roupa da Jade também. Tipo essas fivelas que eu coloquei na parte de cima dela, e os cintos que estão na saia também foram inspirados na roupa da Sleep Mummy do clipe de Chris Drew. Mas o top dela não foi totalmente inspirado na Sleep Mummy. As partes das fivelas sim, mas ele também teve inspiração em uma roupa que eu vi a Hunter Schafer usando. A saia holográfica dela voltou a ser uma saia plissada e rodada igual a 2021,
pois em 2022 ela ficou mais justinha, sabe? Mas eu resolvi voltar com ela assim, mais rodadinha, e me inspirei em algumas que vi para deixar ela com essas tiras e combinar com a blusa do Jonas. Eu dei uma mudada nas luvas e meias dela, eu deixei as luvas mais elaboradas e adicionei fivelas nas meias, pois eu achei que ficaria interessante para a estética e para esse estilo de meias tipo polainas, sabe? Assim como no ano passado, a Jade não tem mais o chiclete na boca, mas agora ela tem um piercing que dá só um detalhezinho na boca dela que já é linda por si só. Eu também botei um nose ring quase imperceptível no nariz dela, que eu substituí o band-aid que ela tinha antes. Eu adicionei um headphone nela e o cabelo dela no geral tá bem parecido com o do ano passado. Mas não sei se vocês lembram que no ano passado eu reclamei de não ter gostado muito do cabelo dela, pois não ficou tão cacheado quanto eu gostaria. Eu não gostei muito do cacheado que eu fiz no ano passado, sabe? Mas esse ano eu consegui deixar exatamente como eu queria e achei a forma que eu fiz esse cacheado dela linda, 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 gente. Eu amo fazer cabelo cacheado assim e eu sempre me impressiono quando o resultado fica lindo desse jeito, gente. Enfim, amei. Dessa vez eu gostei muito do cabelo dela, bem grandão, bem longo, bem cacheadão, do jeito que eu queria. E foi assim que o desenho ficou no final das contas. Eu amei muito como eu fiz ele esse ano. Realmente acho que eu evolui muito. Pois ano passado eu não tinha gostado muito da minha pintura nem do cenário. Mas esse ano eu amei a pintura que fiz e amei essa forma mais sóbria que ela ficou, sabe? As coisas ficaram muito bem mais delimitadas e sombreadas. As cores ficaram muito melhores esse ano. Eu gostei muito mais do desenho esse ano. E eu vou deixar aí todas as versões desses personagens desde 2020 até 2023 para vocês compararem e verem minha evolução. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam e deixem um like caso tenham gostado. Se inscrevam e não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Tanto o Instagram quanto o TikTok são Joperdo. E eu sempre posto as coisas antes no Instagram e só depois posto aqui. Então eu recomendo que vocês me sigam lá, até porque o alcance lá está péssimo, gente. Então vão lá me seguir, me ajudar, por favor. É isto, beijos de luz e vazei.